Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, queridos? É uma alegria estar convosco mais uma vez, que Deus em Cristo vos abençoe. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Tiago, pastora, pastor Fábio, Deus abençoe pastora, cada um dos pastores, obreiros, irmãos. É muito bom estar com vocês, né? É uma alegria sempre quando nós estamos nesta casa, e eu costumo dizer que quando nós vamos numa casa e somos bem recebidos, ficamos felizes quando voltamos, não é assim? Então nós estamos felizes de estar com os irmãos, revendo alguns amigos, né? Que Deus abençoe. Louvo a Deus também pela minha casa, está ali a pastora Cláudia, o Lucas, a Rebeca e a Hanna. Como o pastor disse, nós paramos, né, irmãos? Né? De vez em quando, né, os irmãos querem liberar uma profecia, a gente diz assim, não, irmão, calma, segura, segura, né? Eu brinquei, outro dia eu fui pregar numa igreja, a Cláudia não podia, e o pastor dando uma saudação sobre Ana. Ana teve não sei mais quantos filhos, profetiza isso, pastor Anderson. Aí eu cheguei em casa e disse para a Cláudia, ela disse, você recebeu essa profecia? Mas é bênção de Deus. Meus irmãos, nós estamos iniciando uma série de mensagens às quartas-feiras. Tem um desafio, né, irmão? Sempre quando a gente vai pregar, dá um frio na barriga. Eu não sei se acontece com você, mas comigo não, irmão. Dá um frio na barriga, né? Mas nós estamos aqui para pensar um pouquinho sobre a vida ministerial, uma série de mensagens pensando sobre a nossa vida ministerial. E eu quero iniciar nesta noite pensando um pouquinho, dentro do tempo que eu tenho, pensando um pouquinho sobre chamado, vocação e continuidade da vida cristã. A gente sofre bastante com a ideia, o que é chamado, o que é vocação e como é que a gente dá sequência a isso. Então nós vamos pensar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então eu quero já te convidar a abrir sua Bíblia comigo lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo de número 15, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15, do verso 1 até o verso 8. Os irmãos que também nos acompanham no Merave aí pelo YouTube, Deus abençoe. Que nós vamos estar nessa série de mensagens e vai ser bênção para a glória de Deus. Então, como diz, compartilhe e dá o like. É assim, pastor? Se inscreve no canal, compartilha e dá o like. É isso aí. João 15, do verso 1 até o verso de número 8. Eu vou ler para nós ganharmos tempo. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vós já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, este dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres, e lhes será concedido. E o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Amém, queridos? Texto tão lindo, né? Curve sua cabeça, oremos mais uma vez. Soberano Deus, eterno e poderoso, Pai, os teus servos já têm nos apresentado em tuas mãos, mas mais uma vez após ler a tua palavra, Deus, eu quero pedir que o Senhor prepare os nossos corações a entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Nos faça crescer, nos faça amadurecer e frutificar para a glória do teu nome. Amém
e amém. Queridos, como eu disse a princípio, nessa série de mensagens, nesta quarta-feira, neste primeiro momento, eu queria pensar com vocês sobre a ideia de chamado, vocação e continuidade ministerial. É interessante porque eu não sei se algum de vocês já viveu esse dilema. Que dilema, pastor? Algumas perguntas são gritantes. Eu não sei se eu fui chamado para pregar ou se eu fui chamado para cantar. Já fez essa pergunta antes? Aí de vez em quando alguém ouve você cantando e alguém diz assim: vai estudar a Bíblia, que eu acho que é melhor você pregar. Talvez você já fez aquela pergunta: será que eu fui chamado como missionário? O que é ser um missionário? O que envolve ser um missionário? Ou mesmo, será que eu tenho um chamado para alguma área do ministério? Ou a pergunta básica: será que eu fui chamado para alguma coisa? Eu nem sei se eu fui chamado para alguma coisa. Eu já lidei com obreiros que eles chegaram para mim e disseram assim: pastor, o senhor é professor de teologia e eu fui consagrado na minha igreja, mas posso conversar com o senhor no particular? Assim, claro. Eu nem sei se eu fui chamado para alguma coisa. Então são perguntas e questões que às vezes mexem conosco. A nível de introdução, eu acho que para nós compreendermos essa ideia de chamado e vocação, nós precisamos voltar àquilo que é a Bíblia. Por quê? Porque o mundo corporativo fala muito sobre chamado, vocação, mas quando nós pensamos numa chamada e vocação dentro do contexto eclesiástico, a nossa fonte de regra é a Bíblia. Nós precisamos nos voltar para a Bíblia. O mundo corporativo nos ensina muita coisa, e isso de modo algum é ruim, é bom. A grande questão é que eu posso ser um grande profissional e mesmo assim não saber lidar com questões ministeriais. Então, quando nós pensamos em chamado e vocação, primeiro ponto que eu quero abordar com vocês nesta noite: chamado. Pastor, o que é chamado? Quando nós falamos sobre chamado, é necessário nós entendermos que quando nós falamos de chamado, há pelo menos duas dimensões acerca do chamado. A primeira dimensão é o chamado relacional, e a segunda dimensão é o chamado funcional. Então vamos lá, quando nós falamos sobre chamados, precisamos entender que há pelo menos duas dimensões. Primeira dimensão, nós falamos de chamado relacional, e a segunda, chamado funcional. Pastor, o que é isso? Chamado relacional é aquele chamado que é conhecido como chamado universal. Não é da Igreja Universal. Universo. Como assim? É o chamado elementar para a vida de todo ser humano. Esse chamado é inegociável. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nos ensina a ter um relacionamento com Deus. A Bíblia nos mostra que Deus primeiro nos chama para ter um relacionamento com Ele e para depois ir trabalhar para Ele. Qual é o problema dos obreiros? Que muitas das vezes eles querem trabalhar para Deus sem ter relacionamento com. Essa é uma questão muito complicada, porque é possível fazer algo para Deus e não ter relacionamento com Deus. Isso é preocupante. Sabe por que é preocupante? Porque quando eu faço algo para Deus e eu não tenho relacionamento com Deus, isso é pesado, me deixa fadigado, me deixa estressado, dá a impressão que as pessoas estão querendo se aproveitar de mim.
Dá a impressão que as pessoas estão querendo me sugar. Mas quando se constrói primeiro um relacionamento com Deus, você entende, eu não faço para ser visto, eu não faço para ser lembrado, eu não faço para ser notado, eu faço porque Ele me chamou, porque eu tenho um relacionamento com Ele. Quando nós olhamos sobre isso, gente, o primeiro chamado relacional registrado na Bíblia está lá em Gênesis 3, 8 e 9. O texto diz assim, ouvindo o homem, Gênesis 3, verso 8 e 9. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde estás? Qual é o pano de fundo desse texto? O homem vivia junto de Deus. Todos os dias, na viração do dia, Deus vinha para ter o seu momento relacional com o homem. O que acontece? O pecado, você conhece a narrativa bíblica, e existe um detalhe interessante: o pecado vai sempre nos roubar do lugar de encontro com Deus. O pecado vai sempre te levar para longe do lugar de encontro que você tem com Deus. Observe que na minha versão, e se não me falha a memória, a NVI, ele está dizendo assim: ouvindo o homem e a mulher os passos do Senhor. Irmão, você tem ideia do que é isso? Deus vindo e quebrando os galhos, pisando na grama do jardim, no Éden. E aí eles ouvem esse barulho, vem cá. Esse barulho era para fazer o que no coração deles? Palpitar. Ele está chegando para o encontro, ele já está vindo, mas esse barulho assustou. E por que este barulho assustou? Porque o pecado veio, e o pecado sempre nos leva para longe do lugar de encontro com Deus. Só que é nesse contexto que Deus chama o homem. Então, o primeiro chamado de Deus para com o homem, antes de você pensar que Deus está te chamando para fazer alguma coisa para Ele, Deus está te chamando para estar com Ele. O homem pecou, sim ou não? Mas quem procura Deus? É o homem ou é Deus que procura o homem? Quem procura quem? O homem se esconde. É Deus que procura o homem. Então, o primeiro chamado de Deus para o homem não é para fazer alguma coisa para ele. Ele está chamando o homem para estar com ele. Pastor, o senhor está falando para obreiros, sim. E obreiros, homens e mulheres de Deus, servo, aquele que nos assiste. Antes de Deus te chamar para trabalhar para Ele, Deus está te chamando para passar tempo com Ele. Nós precisamos aprender isso. É perigoso servir a obra sem comparecer ao lugar de encontro do Deus da obra. Qual era o lugar de encontro no Éden? O texto não faz referência e a gente não pode ferir. Mas vamos pensar pode. Eu não estou ferindo a exegese do texto. Então vamos pensar que era uma árvore, um lugar especial debaixo de uma árvore. Eles ouvem os passos e se escondem. Deus foi para o lugar de encontro, sim ou não? Sim. Quem é que não estava lá? O homem. Professor, eu vou falar professor, que eu estou acostumado às vezes a dar aula, tá, irmão? Às vezes, quem sumiu do lugar do encontro fomos nós. E o que é mais assustador? Continuamos na ativa, trabalhando para Deus, correndo para Deus. Eu corro, eu prego, eu faço isso, eu sou obreiro, eu faço aquilo. Mas faz tempo que você não aparece no lugar de encontro. Hoje Deus está dizendo para você: quero te dar um ministério frutífero, quero te dar um ministério abençoado, mas volta para o lugar de encontro. Novo Testamento também apresenta essa ideia do chamado relacional. Por quê?
Porque quando você olha Jesus falando com seus discípulos, eu estou falando do primeiro chamado na sua dimensão, chamado em duas dimensões, relacional e funcional. Novo Testamento, Marcos 3, do 13 ao 15, Jesus diz assim, e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivessem poder de curar as enfermidades e de expulsar os demônios. Observe no texto, o que o texto diz? E subiu ao monte e chamou para si. Sabe o que Deus está dizendo? Antes de você ir, eu quero você para mim. A gente quer ir, mas não quer ir para ele primeiro. E chamou para si, e nomeou 12 para que estivesse com ele. Olha que lindo isso. Antes de Deus te mandar fazer alguma coisa, ele quer você para si, e quer que você esteja com ele. Por quê, pastor? Isso é importante. Porque curar enfermidades, expulsar demônios, é resultado de quem antes esteve com ele. Sabe por que às vezes o nosso ministério fica infrutífero? Sabe por que às vezes parece que o nosso ministério não avança e não prospera? Porque está faltando esse chamado na dimensão relacional. Ir para ele e estar com ele. Pastor, então, aonde que é esse lugar? Irmãos, é a sua particularidade. Tem gente que ama o monte. Ele vai lá e se esconde no meio do mato e é o tempo que ele consegue ter esse chamado relacional. Outros não dá o monte, porque ele mais conversa no monte do que ele ora. Que aí ele passa lá embaixo no Mac Monte, aí toma um cafezinho ali, aí conversa com o outro no trailer, entra ali na lojinha para ver um CD. Aí deu 40 minutos, ele nem subiu ainda. Quando está no meio do caminho, ele encontra mais uns 3. Ele conversou, mas não teve. Então, às vezes, para ele é a sua casa, é o seu quarto. Alguns se trancam no banheiro, outros aproveitam a igreja, o período de oração que tem, e dizem assim, não, eu corro lá para oração, pego minha cadeirinha, vou lá para o canto, às vezes eu deito no chão, não importa, Deus está lhe dizendo, eu quero você para mim, eu quero você estando comigo, querido, Deus vai te dar um ministério frutífero, mas nós precisamos aprender que é necessário passar tempo com ele. Quando nós lemos a leitura que fizemos em João 15, do verso 4 ao 7, diz assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. O que Jesus está fazendo? Está usando analogias, usando a videira e está falando sobre os ramos. E aí ele está dizendo assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então o fruto só vem se você tiver um chamado relacional. Não tem como dar fruto se não temos um chamado relacional. Aí ele diz assim, pois sem mim vocês não podem fazer coisa. Misericórdia, irmão. Pensa num versículo da Bíblia que me dá medo. Você tem algum texto que te dá medo quando você lê assim? Eu tenho um. De verdade, eu tenho um que me dá medo. E não é em Apocalipse. Tem muitos irmãos que dizem, eu nem gosto de ler Apocalipse. Não é Apocalipse. Está lá em Juízes. Quando Sansão está lá, com a Dalila. E a Dalila diz, Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ele está brincando.
Está brincando? Então me amarra com isso, faz isso. E aí o texto diz, eu não lembro bem o versículo, mas diz assim: me levantarei como das outras vezes. Aí o texto diz assim: e não sabia ele que o Espírito de Deus não era mais com ele. Sabe por que me dá medo? Você tem ideia do que é levantar para pregar e o Espírito de Deus não ser mais com você? Você tem ideia do que é levantar para cantar e o Espírito de Deus não ser mais com você? Irmãos, isso para um obreiro tem que ser no mínimo assustador, porque o próprio Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem Deus nós não fazemos nada. Aí ele continua: se alguém permanecer em mim, será como um ramo. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que jogado fora seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será concedido. Sabe o que ele está dizendo? Obreiro, primeiro esteja em mim. Servo e serva do Senhor, esteja em mim, porque quando você abrir a tua boca eu vou honrar. Quando você se levantar em oração dizendo: Deus, cura esta irmã, eu vou te honrar. Aí ele está dizendo para os discípulos: venham para mim, estejam comigo e depois vão, cure os enfermos, expulse os demônios. Sabe o que ele está dizendo? Vou te levantar como obreiro para fazer a diferença. É tão tremendo isso. Então, primeiro, eu preciso ter um chamado relacional. Por quê? Porque um galho sozinho não frutifica. Ele só frutifica se ele estiver enxertado. Tem que estar no tronco. O Senhor está dizendo: eu sou a videira e você é o galho. Sem mim, você é um galho seco caído no chão. Quantos ministérios estão secos, morrendo? Porque já não tem mais o tempo de relacionamento com Deus. E não me tome por ofensivo nesta palavra, porque ela primeiro fala comigo. Você sabe que é possível nós nos acostumarmos. O ser humano é de fácil adaptação. Por exemplo, você tem uma dor, imagina que você vai ao médico, e o médico diz para você assim: escuta, infelizmente, essa dor é uma dor crônica. O senhor vai ter que se acostumar a viver com essa dor. No primeiro mês ela está te incomodando muito. No segundo mês você às vezes esquece dela. No terceiro mês, quando alguém encontrar com você, diz assim: e a dor? É mesmo, né? Eu nem lembro, eu sei que está aí, mas você se acostumou. Na vida, é possível nós nos tornarmos familiarizados e não sermos mais íntimos. Isso afeta o nosso casamento, isso afeta os nossos relacionamentos. Nós somos familiarizados, mas não somos mais íntimos. E quando nós falamos do relacionamento de um servo de Deus, eu posso estar familiarizado com o quê? Eu sei tudo que acontece numa igreja. Eu conheço todos os setores. Ah, irmão, eu já passei pelas crianças, já passei pelos varões. Ah, não, irmão, eu já dirigi culto infantil, já até culto fúnebre eu já fiz. Não gosto muito, mas fiz. Você está familiarizado. Já passou por todos os setores da igreja. Aí quando alguém vai falar com você, diz: eu sei o que acontece, abertura do culto, alguém traz uma palavra de abertura, dependendo da liturgia, canta-se 3 hinos congregacionais, ou dependendo do lugar, não, vem o ministério de louvor, depois oferta a palavra, você está familiarizado. Só que tem um problema, você não é mais íntimo. E quem é íntimo, ainda ouve a voz dele aqui no pé do ouvido. Quem é íntimo sabe que você está preparado para cantar aquele hino. Eu estou falando de obreiro. Você está preparado para cantar aquele hino, mas ele fala no seu ouvido assim: canta esse não, canta aquele outro. Ele diz assim: mas meu Deus, o pessoal vai me matar, a gente não ensaiou, foi o outro. E ele está dizendo ao seu ouvido: canta esse, é esse que eu quero que você cante. Aí você canta, Deus faz o que ele tem que fazer. E alguém se levanta lá dizendo assim: hoje eu entrei aqui pedindo um sinal para Deus. Deus,
Se cantar aquele hino, eu volto para Jesus. Deus me deu sinal, seja íntimo. Você vem com o esboço pronto, estudou a noite inteira, a manhã inteira. Quando você abre aqui, aí ele fala: seu Vitor, você não vai pregar isso não. Se você, Jesus, o senhor está brincando, faz isso comigo não. E agora? Como é que eu vou fazer? Prega tal mensagem. Eu pensei, mas meu Deus, essa mensagem. Mas Senhor, eu já preguei essa mensagem aqui. Prega essa mensagem. Mas Senhor, prega essa mensagem. E aí você prega a mensagem. E Deus vem e cumpre o propósito dele. Cuidado para não estar familiarizado e não ser mais íntimo. Mas eu disse do chamado na dimensão relacional. Nós precisamos então entender que chamado se desenvolve em duas dimensões. Primeiro, relacional e agora chamado funcional. Olha que interessante. Enquanto o chamado relacional fala de permanecer na videira, o chamado funcional fala de frutificar a partir da videira. Porque o fruto que o ramo ou que o galho dá, ele dá a partir da videira. E aí nós precisamos entender uma coisa. O chamado funcional tem a ver com o serviço que eu presto a Deus. Ou seja, tem a ver com aquilo que Deus começa a me vocacionar a partir de passar tempo com Ele. Quando você passa tempo com Deus, Deus começa a te mover, Deus começa a te movimentar. E aí você não entende porque algumas coisas começam a queimar no teu coração. Isso é engraçado. Deus está colocando uns negócios aqui no meu coração, uma vontade um desejo de fazer a obra. Irmão, quem é que faz isso? É Deus. Mas você passou tempo de relacionamento com Deus. Então o chamado funcional, ele começa a revelar a minha vocação. A Bíblia diz que é de Deus tanto querer como efetuar. Você nunca achou estranho? Que quanto mais você ora, está em comunhão com Deus e na oração começa a nascer uns projetos, você nunca parou para pensar nisso? Quando você está em oração com Deus, você está em comunhão, aí na oração começa a nascer uns projetos, aquecer o coração, que a sua vontade é sair dali e já ligar para alguém e dizer assim, ó, eu estava orando aqui e eu estava pensando, irmão, você acha que isso é à toa? Você acha que isso vem do nada? Nossa, eu estava orando aqui, Deus começou. Aí você sai de lá, é que você não entendeu ainda. Aí você sai de lá e diz assim, nossa, eu tive uma ideia. Não, você não teve ideia nenhuma. Desculpe se eu estou sendo grosseiro. Você não teve ideia nenhuma. Foi Deus que começou a esquentar o teu coração. Foi Deus que começou a aquecer o teu coração. E aí nós precisamos entender que o chamado funcional, ele se desenvolve a partir da videira. Cristo começa a construir em nós uma identidade vocacional. Você é um servo de Deus e Deus começa a construir em você uma identidade vocacional, ou seja, você começa a revelar características peculiares. Então Deus começa a te levantar. Um ministério frutífero começa primeiro em Deus e termina em Deus. Nós somos apenas instrumento. E antes, talvez nas outras quarta-feiras eu entre nessa questão mais sistemática interna. É porque, irmãos, se eu não entender que primeiro eu tenho que ter um relacionamento com Deus, é vazio. Infelizmente, nós encontramos pessoas que estão decepcionados com a graça. E aí eu tenho que lhe dizer, a graça não decepciona. Elas estão decepcionadas com a religiosidade. Porque é possível eu ter conhecido uma religião e não ter conhecido a Cristo. Uma religião, a palavra do latim, religare, regras que ligam o homem a Deus. Então, na minha concepção, para mim, para Deus não me pesar a mão, para Deus não me moer, eu preciso fazer isso para Ele, senão Deus vai me pegar, senão Deus vai me pegar. Aí ainda tem aqueles irmãos que dizem assim, fica negando o chamado.
Deus vai te pegar. É porque não é com você, só pega o outro. Não é se ele vai me pegar. Eu passo o tempo com ele e o meu coração começa a ferver. E ele começa a me dar uma identidade vocacional. Alguém olha para você e diz assim: você é bobo. Você é boba, você fica lá, ninguém valoriza o que você faz, ninguém nota assim, mas eu não estou fazendo para ninguém, eu estou fazendo para Deus. O meu coração queima naquilo que eu faço para Deus. Irmão Anderson, mas às vezes a gente é tanta ingratidão. Ei, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus cuida dos seus e cuida muito bem. Irmão, cuida. Ou se cuida. E se eu fosse contar os testemunhos aqui, às vezes eu estou lá meio borocrochô, e eu digo, Jesus e tal. Irmão, só para você entender, uma vez eu fui pregar num lugar bem longe, bem longe. E aí a gente estava numa fase meio difícil. E aí a luz do carro aceso, o combustível. Eu não sei se é de homem ou só eu. Tinha mania de ficar calculando a quilometragem. Mas a gente não tinha nada. E eu pensei comigo assim, falei, nós vamos, é longe, nós vamos. E aí, se os irmãos nos abençoar lá com alguma coisa, a gente já põe um combustível. Uma igreja muito grande, irmão, orquestra, banda, aí gigantesco, um congresso gigantesco. E eu lá, eu falei, amém, terminamos e estou indo embora. E quem me convidou só disse assim, Deus abençoe, até uma próxima. Amém. Irmã Cláudia expôs aos livros. E aí eu, Cláudio, vamos embora, vamos recolher. Você vendeu algum livro? Porque eu estou preocupado como é que eu vou voltar. Estou preocupado como é que eu vou voltar. Cláudia disse assim, vendi um livro, R$20. Eu falei, então tá bom. Dá para a gente colocar e voltar. Mas naquele dia a gente diz assim, não, Senhor, o meu coração é em Ti, 100%, mas naquele dia meu coração feriu. Porque talvez por conta da distância eu fiquei preocupado e eu vim calado, meio bicudo. Só que eu estava nervoso porque eu fiquei nervoso. Eu não sei se acontece isso com você. Eu estava nervoso porque eu fiquei nervoso. Como assim? Eu fiquei nervoso comigo porque eu disse, não, eu não posso ter esse tipo de sentimento. Então eu fiquei nervoso porque eu estava nervoso, né? Não sei se você entendeu né? Eu estava nervoso porque eu fiquei nervoso e voltei, em poucas palavras. Quando entrou em casa, eu chamei a minha esposa no quarto, eu falei, vem cá, eu precisava conversar, precisava pôr para fora. E eu disse, Cláudio, eu nem falei isso na frente dos meninos, porque eu não quero jamais na minha vida que eles se movam por qualquer outra coisa, se não seja por amor a Deus. Mas eu disse, Cláudio, meu coração fechou. E eu estou aqui para conversar com você que eu fiquei triste porque eu fiquei assim, eu não queria ter ficado assim. E ela disse, calma, Anderson, talvez foi por conta da necessidade, a preocupação, porque o teu coração fechou. Eu falei, não, mas eu fiquei muito mal, eu não queria ter ficado assim. E nós fizemos uma oração. Fizemos uma oração e eu disse, Deus, me perdoa se o meu coração foi para qualquer outro lugar, se não seja o propósito de servir ao Senhor. Irmãos, fizemos aquela oração. Quando foi no dia seguinte, logo pela manhã, meu celular toca, da única pessoa que comprou o livro e tinha o telefone. E ele disse assim, escuta, eu tinha voltado de viagem e fui lá visitar minha sobrinha naquela igreja. E Deus falou comigo, eu preciso fazer algo por você. O senhor tem um número de Pix aí para me mandar? Irmãos, e aquilo que Deus usou ele para nos mandar, supriu a minha necessidade. Mas eu ainda precisava cobrir algo. E aí fui pregar à noite. Quando eu estou no culto, eu vejo que a Cláudia levanta e vai até a secretaria. E uma irmã lá pegou e falou assim, irmã Cláudia, Deus me mandou fazer algo agora. E tem que ser agora.
levou ela até a secretaria e também lançou uma semente sobre as nossas vidas que ia suprir a outra necessidade. Por que eu estou contando isso para você? Porque, queridos, Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele é Pai, nós não fazemos como um assalariado para receber algo em troca, mas nós fazemos porque entendemos que antes estamos nele, e quando estamos nele, ele nos vocaciona a trabalhar para ele. Então, se você se move como obreiro para ser visto, para ser lembrado, desculpa, vai ter dia que vão agradecer todo mundo e vão esquecer o teu nome. Vão esquecer. E o que você vai fazer se esquecer o seu nome? Eu nunca mais volto nessa igreja. Falaram do nome do fulano, falaram do nome do ciclano, mas não falaram o meu. Então nós precisamos entender que Deus nos dá uma identidade vocacional. Então, primeiro, chamado relacional, eu preciso estar com ele, e o chamado funcional. A partir dele, ele começa a gerar em mim uma identidade vocacional. O que eu começo a fazer para Deus, Deus está me construindo. Então, queridos, não é simplesmente o que eu quero ser, é o que ele me chamou para ser. Aí olha que lindo isso. Então nós entendemos um pouco, pelo menos em tese, a ideia do chamado. Então, pastor, o que é a vocação? Embora à luz do dicionário, vocação seja uma inclinação, ou uma tendência, ou uma habilidade que um indivíduo tem em determinada área, carreira ou profissão, a gente não entende vocação dentro desse contexto. A vocação ministerial, ela tem uma conotação um pouco mais profunda. Por quê? Porque ela é revelada a partir do chamado. Não confunda a vocação ministerial com ter uma profissão. Por quê? Porque eu posso ser um belo de um profissional lá fora, mas ser um péssimo obreiro. Ser um péssimo obreiro. Então, a minha vocação ministerial, ela se manifesta a partir do meu chamado em Deus. Eu estou em Deus para um relacionamento, ele começa a gerar em mim por meio do chamado funcional, eu começo a trabalhar para ele, e a partir daí ele começa a construir em mim uma identidade vocacional. O mais lindo de tudo isso é que é possível eu me mover na minha carreira, seja ela secular, com o meu chamado vocacional, ministerial. Como assim? Irmãos, você pode ser um doutor, um advogado, mas você é um advogado cheio do Espírito Santo. Aí eu sou uma diarista cheia do Espírito Santo. Aí eu sou um mecânico cheio do Espírito Santo. Você está lá arrumando o carro dele e de repente o Espírito Santo fala com você assim: olha, fala para ele isso. Fala para ela isso. Então eu me movo em Deus. Irmãos, eu estou inserido dentro do corpo. E aí a gente trata assim, ó. A distinção entre vocação ministerial e profissão é que profissão é uma atividade que eu posso escolher. Vocação ministerial é algo que é revelado. Profissão eu posso escolher. Vocação ministerial tem que ser revelada. Revelada por quem? Por um profeta que vai vir pôr a mão na minha cabeça? Não. Ela é revelada quando você tem tempo com Deus, quando você tem relacionamento com Deus. Deus começa a revelar o propósito dele para você. É por isso que de vez em quando a gente fica meio perdido, né? Senhor, o que eu devo fazer? O que eu devo ir? Corre para o joelho. Corre para passar tempo com Deus. E o Espírito Santo vai começar a lhe direcionar. É isso que nós precisamos entender. Então existe uma ordem lógica. Qual que é a ordem lógica? Primeiro, eu aceito o chamado de Cristo. E esse chamado é para todos. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Ah, pastor, quem tem chamado? Todo mundo tem chamado para ter relacionamento com ele.
a partir do relacionamento com Ele, então eu começo a me mover segundo a sua orientação. Então agora eu estou desenvolvendo o quê? Um chamado funcional. Então eu passo o tempo com Deus, Deus começa a me mover e eu começo a trabalhar para Ele. Irmão, esse negócio de trabalhar para Deus, quando se tem relacionamento com Ele, a gente não precisa esperar alguém dizer assim, faz alguma coisa. O Espírito Santo começa a te direcionar. Ele começa a te mover. Às vezes você tem uma pessoa que está na igreja, ele viu uma situação, ele já vai, já ajeita tal. Agora, quando eu não passo no chamado relacional, alguém diz assim, você pode segurar, ajudar aqui nessas cadeiras? Eu não, chamo os diáconos. Eu não sou diácono. Não, quando eu passo o tempo com Deus, eu aprendo a servir. E eu lembro que eu fui orador há muito tempo atrás, de uma das turmas de teologia, de um curso que nós fizemos, eu e minha esposa, e me colocaram como orador. Né? A gente era bem novinho, não tinha, né? Era casado já? Tinha acabado de casar. E colocaram eu como orador. Ah, você é bom para ser orador, a sua voz é grossa. E eu lembro que uma frase que eu citei, eu disse assim, se você não sabe servir, então você não serve. Porque se nós não soubermos servir, nós não servimos. É interessante porque, primeiro, eu passo o relacionamento com Deus, e depois, o que acontece? Eu me movo nele. Me movendo nele, eu descubro a minha vocação. E descobrindo a minha vocação, eu me torno uma pessoa frutífera no ministério e onde quer que eu vá. Onde quer que eu esteja. Você é um médico frutífero. Você é um advogado frutífero. Você é um empresário frutífero. Você é um líder, você é frutífero. Onde é que você vai? Por quê? Porque você tem vida com Deus. Simples. Mas aí, irmãos, olha que interessante. Nós, normalmente, queremos fazer algo para Deus. E aí nós usamos o verso de Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então, a gente só esquece que antes do ide, tem o vinde. Tem o vinde. Então, olha como que funciona. Os 3 chamamentos de Deus dentro desse contexto, ele diz assim, vinde a mim, primeiro particular. Depois ele diz para você assim, vir após mim, e esse aí tem cruz. Vinde a mim e vir após mim. Quem quiser vir após mim tem que fazer o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e só depois tem o ide. Se eu quiser cumprir o ide, sem o vir a mim e sem o vir após mim, sabe o que vai acontecer? Eu vou travar no ide. Ah, irmãos, eu já fiz muita coisa em igreja. Hoje eu não quero saber de nada. Quero sentar no meu cantinho lá e ficar só dando glória. Ainda diz glória. Quero ficar só no meu cantinho lá. Não. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para servir. Mas, pastor, qual é o problema da continuidade ministerial? Eu disse que ia falar sobre chamado, vocação e continuidade ministerial. A questão da continuidade ministerial é que quando a gente entende a ideia de continuidade, nós estamos falando daquilo que é contínuo, a condição daquilo que é sem interrupções. Conhece alguém que começou na caminhada ministerial todo empolgado e depois desanimou? Já ouviu falar de alguém, mesmo que seja bem longe? Eu acho que aqui não tem conhecimento na região, só nas igrejas bem longe onde eu vou, talvez num outro estado. Aqui eu acho que não tem alguém que começou com aquele ímpeto todo e de repente disse assim, desanimei, parei. O que nós precisamos compreender com relação a isso? É que o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar
princípios para que nós demos continuidade. Porque eu tive um chamado, eu me senti a minha vocação, eu comecei a me desenvolver dentro desse ministério, mas por N motivos, eu me desanimei, eu me entristeci, aconteceram algumas coisas que me desanimaram, e vou lhe dizer, vão acontecer coisas, acontecem coisas, mas quando nós entendemos quem nos chamou, quem nos escolheu, nós não podemos deixar que essas coisas nos travem. Então, quando eu olho para o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Filipenses, capítulo de número 3, verso 13 e 14, ele diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha o que ele está dizendo? A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O chamado começa onde? Chamado celestial de Deus. Então percebe, eu volto lá para a minha fala inicial. Primeiro Deus te chama para estar com Ele. E depois Deus te chama para trabalhar para Ele. Obreiro que quer trabalhar para Ele, sem ter relacionamento com Ele, vai ser um obreiro que vai dar problema. Mas eu sou um pastor, tudo bem. Se é um pastor que é chamado para trabalhar para Ele e não tem relacionamento com Ele, vai dar problema. É igual o pastor pegou e disse assim, eu vou começar a treinar os meus obreiros. Pegou um moço, 13, 14 anos, disse assim, você vai ficar na porta, recepcionando, vai lá, vem, alinhadinho, o menino foi lá, arrumou um terno maior que parecia do Didi, os ombros todo grande, mas estava lá, bonitinho, alinhado, com uma prancheta na mão, parecia um delegado. Quando o povo entrava, aí vem o pregador da noite, convidado. O pregador vem entrando, aí o moço, orientação do pastor, e ele, agora sou obreiro. O senhor é crente? Sou pastor. Sim, o senhor é crente? Sou pastor. Não, tudo bem, o meu pastor é crente. Eu queria saber, o senhor é crente? Pode ser pastor, mas nem sempre quer dizer que é crente. Tem muito pastor por aí que não é crente. Sou pastor, não, tudo bem, mas o senhor é crente? Meu pastor aqui é crente. O senhor é crente? Irmão, tem muita gente preocupada com título. Está só preso ao título. Mas olha aqui que Paulo vai nos dizer, o apóstolo Paulo. E ele começa no verso 13, a parte A, dizendo assim, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado. Qual é a lição que Paulo está nos dando para nós, para darmos continuidade no ministério? Primeira lição, a consciência de que não estamos prontos. Sabe quem é que está dizendo que não está pronto? O Paulo, irmão. Se o Paulo, que é o Paulo, está dizendo que não está pronto, imagina o Anderson. Mas por que o Paulo não está pronto? O capítulo inteiro, Paulo está falando do conhecimento de Cristo. E Paulo está dizendo assim, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado. Ele tem consciência de que ainda não está pronto. O que implica dizer que somos seres humanos em construção. Deus está trabalhando em nós, trabalhando por nós e vai trabalhar através de nós. Não fica triste não se ainda não está pronto. Deus tem muita coisa para fazer através da sua vida e para fazer na sua vida. Queridos, quando eu penso que estou pronto, olha que interessante isso. Quando eu penso que eu estou pronto, isso me leva a um ideal de perfeição, um perfeccionismo. A pergunta é, será que eu estou pronto mesmo? Será que eu sou perfeito? Tem obreiro que ele muda o versículo, bendito seja eu, santificado seja o meu nome.
Tem obreiro que chega assim e diz para o grupo que ele dirige: sem mim nada podeis fazer. Só que o Paulo está dizendo: eu não estou pronto. Irmãos, eu não julgo que haja alcançado. Paulo tem humildade para saber que não está pronto. E não está pronto, queridos, não é achar que não vale nada, não está pronto a entender. Deus tem infinitamente mais. Deus tem coisa grande, Deus tem coisa valiosa. Você já viu coisa boa no teu ministério? Vai ver muito mais. Você já viu Deus usando a tua vida? Vai ver Deus usando muito mais. Deus está te usando lá na empresa, vai te usar muito mais. Deus está te prosperando, vai prosperar muito mais. Estou pronto não. Aí ele diz assim: irmãos, segundo princípio, irmãos, quanto a mim. Primeiro, ele tem consciência de que não está pronto. E segundo, ele tem consciência que só pode falar por ele. Irmãos, quanto a mim. Olha, é um tal dos obreiros assim, precipitaram. Esse aí não está pronto não. Aquele ali não está pronto não. Olha o Paulo está dizendo assim: gente, eu sei que eu não estou pronto, mas sei também de uma coisa: só posso falar de mim. Irmãos, cuidado, porque tem muita gente que não está continuando na vida ministerial porque está olhando para o outro. Ninguém faz, por que eu vou fazer? Ninguém vai, por que eu vou? Ninguém está indo, você não é ninguém. Sua mãe já dizia para você: você não é todo mundo. Lembra disso não? Sua mãe dizia para você: você não é todo mundo. Então Paulo está dizendo: eu só posso falar por mim. Qual a importância de eu falar por mim? É que eu faço uma introspecção, ou seja, eu olho para mim e digo assim: eu sei que não estou pronto. E aí eu vou para um terceiro princípio. Qual é o terceiro princípio? Olha o verso número 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Eu não estou pronto e só posso falar por mim. Mas aí tem uma vírgula, diz assim: mais uma coisa faço. Olha que lindo isso. Alguém que foi chamado por Deus, alguém que foi vocacionado por Deus, ele está dizendo: eu sei que eu não estou pronto, e eu sei que eu só posso falar por mim, e como eu olhei e vi que não estou pronto, eu vou fazer alguma coisa. Meu irmão, não está bom o ministério? Faz alguma coisa. Não está bom o casamento? Faz alguma coisa. Não está boa a vida financeira? Faça alguma coisa. Qual é o problema nosso? A gente sabe que não está pronto, sabe que só pode falar por si, mas em vez de fazer alguma coisa, não faz. É inteligente nós identificarmos aonde estamos falhando, mas é tolice se não fizermos alguma coisa para mudar. Então eu preciso entender que é necessário fazer alguma coisa. E o que é que o apóstolo Paulo vai fazer? Verso 13 ainda. E ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. O que é que você faz? É que esquecendo-me das coisas que atrás ficam. O que é que ele está nos ensinando? Eu preciso aprender a lidar com o passado. Você sabe por que muitos obreiros não avançam? Porque estão presos ao passado. A sua vida passada te paralisou. Tudo que você vai fazer para Deus: mas é que antes não, querido, Deus está fazendo coisa nova. O que você foi não interessa mais, porque Deus está formando você uma nova criatura. Mas eu preciso me resolver com o meu passado. Você sabe por que tem obreiro que não frutifica em determinada igreja? Porque lá atrás ele foi ferido. Não, depois do que eu passei, se eu te contar a minha história, aí alguém vem e diz assim: irmão, você não quer nos ajudar? Não, eu quero, mas eu não quero me envolver, porque eu já fui ferido, mas você precisa lidar com o seu passado. O que não te matou, e não é jargão de pregador, o que não te matou,
te deixou mais forte, te trouxe experiência. Porque, irmãos, não é o que lhe acontece que te traz experiência, é o que você faz com aquilo que lhe acontece que te dá experiência. Então tem muita gente, já vivi muita coisa, legal, o que você fez com tudo isso que você viveu? Nada, então não é experiência. Experiência é você saber extrair lições daquilo que você viveu, daquilo que você enfrentou. Aí quando você olha um obreiro que aprendeu a lidar com o seu passado, sabe o que ele faz? Diz assim: irmão, eu já tomei muita paulada nessa vida, mas eu aprendi, e eu vou continuar fazendo para Deus aquilo que Deus me chamou para fazer com excelência. Faça o seu melhor. Aí olha o que ele diz, verso 13: esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão adiante de mim. O que Paulo está nos ensinando num quinto princípio? A consciência de que é preciso avançar. Você precisa crescer, você precisa amadurecer. Obreiro que não quer avançar, obreiro que não quer amadurecer, obreiro que não quer crescer. Irmão, tem obreiro que continua brigando pela cadeira que ele senta. Graças a Deus aqui não tem, só nos lugares bem longe onde eu vou. Ele chega, ele sempre senta naquela cadeira. Aí vem alguém que não sabia e sentou. Irmão, tem muitas cadeiras vazias, mas ele fica assim, ó. Onde é que eu vou sentar? Aí alguém diz assim: irmão, o irmão não vai sentar. Não tem lugar, não tem lugar. A gente se prende a detalhes. É preciso avançar, é preciso crescer. Irmão, tem hora, a gente toma tanta paulada. Às vezes alguém com falta de sabedoria usa algumas expressões que até te machucam. Mas o que você vai fazer? Você vai parar? Não, continua. De vez em quando a gente ouve algumas coisas, né? Por exemplo, já aconteceu isso umas 2 vezes, pregar num congresso, aí terminei de pregar, e para a glória de Deus foi uma bênção, mas eu fiz a exposição da palavra, e alguém pega o microfone depois de mim e diz assim: irmão, hoje foi uma bênção, né? Mas ontem, misericórdia. Imagina o pregador, irmão, que acabou de pregar. Disse assim: o que eu vim fazer aqui? Só que se você não entender que Deus te chamou para um propósito, você vai sair mal. Irmão, não é nem a metade do que eu poderia lhe falar que a gente enfrenta no campo aí do dia a dia. Sabe? Você está pregando dentro do horário, e alguém vem abrir a água para você assim, diz assim: chega, eu não quero te ouvir mais. E aí você continua pregando. Eu ouvi alguém dizendo assim, quando eu disse isso: se fosse comigo eu tinha parado, eu não ia pregar mais em lugar nenhum. Eu falei: então, mas eu não faço mais a minha vontade, não é mais sobre mim. Então o que nós precisamos entender? É preciso avançar. Verso 14, Paulo diz, esquecendo do 13, esquecendo das coisas que estão para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim. Verso 14, parte A, diz assim: prossigo para o alvo. O que nós precisamos entender? A consciência de que não pode tirar os olhos do alvo. No dia que você tirar os olhos do alvo, que é Cristo, você vai começar num declínio. Ah, mas o irmão, mas a irmã, mas o fulano, ó, alvo, Cristo, Cristo, alvo, Cristo. Você está aqui, Deus te chamou para servir, o alvo, Cristo. Por que você faz? O alvo, Cristo. Por que você está servindo? Alvo, Cristo. Eu olho para Cristo. E aí eu quero pensar com você numa última lição, aquilo que Paulo vai nos ensinar. Verso 14: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é a 7ª lição que Paulo nos dá? A consciência de que há uma recompensa. Tudo aquilo que você faz
tem uma recompensa. Tem uma recompensa. Existe um prêmio. Meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você sabia que tem uma recompensa? Há uma recompensa. A questão é o seguinte: se você parar agora, se você desistir agora, você nunca vai saber o que Deus tem preparado para você. Então, sabe qual é o meu conselho? Você foi chamado, você foi vocacionado, então continue, porque Deus te chamou. Eu queria chamar minha família para adorar o Senhor. Eu tenho 1 minuto aqui, pastor. O senhor me dá um desconto aí, os pastores me dá um desconto. Eu tenho 1 minuto. Eu queria chamar a minha família para adorar o Senhor. E eu queria dizer para você, irmãos, vale a pena. Vale a pena. O seu trabalho não é vão no Senhor. Deus hoje nos direcionou a nós compreendermos que nós somos chamados, fomos vocacionados e que nós precisamos continuar. Teve gente que parou e não poderia ter parado, porque o chamado que Deus tinha para ele, a vocação que Deus nos entregou é muito forte. Então lembra, nós não estamos prontos, mas vale a pena continuar. Aleluia. Nós também saudamos irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, é motivo de alegria estarmos aqui. Aleluia. Eu creio que você conhece esse louvor. Vamos ficar em pé para louvar? Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Diz para Ele: Pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. posso ouvir a tua voz. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Oh, receba essa calmaria do Senhor. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Obrigado, Deus. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Se você crê, diz que não há ferrolhos e nem portas. Não há ferrolhos e nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra
ferrolhos, diz novamente. Não há ferrolhos e nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma, aleluia, na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Você pode aplaudir o Senhor? Que Deus em Cristo vos abençoe. Poder vos assentar, meus irmãos. Eu quero agradecer essa tão gloriosa oportunidade. Obrigado, pastor Tiago, as pastoras, pastor Fábio. Deus abençoe cada um dos irmãos. Se Deus quiser, quarta-feira estaremos aí em nome de Jesus, tá bom? Meus irmãos, eu tenho um material nosso aqui, tem abençoado muitas vidas, mas tem abençoado mesmo. É um curso Dinâmica da Pregação. Que curso é esse? É um curso completo. Você tem um e-book, o livro, né, do curso, você tem as videoaulas, aqui tem os QR Codes, os acessos, os links, você tem acesso a essas aulas, assiste na sua casa, no melhor horário, dá para baixar todo o conteúdo material do curso. Parcela única desse curso, irmão, R$90, parcela única, mas olha que benção. Se você comprar o curso, eu te dou de presente uma Bíblia de estudo. Você ganha uma Bíblia de estudo. Essa Bíblia de estudo é a Bíblia de estudo do expositor, ou seja, versículo por versículo ela é comentada. O preço dessa Bíblia, se você der um Google aí, é R$240, irmãos. Mas, pastor, como é que o senhor consegue dar essa Bíblia? Nós fechamos uma parceria, e Deus colocou um pastor na nossa vida, e como nós damos aulas de teologia, então nós conseguimos fazer essa parceria. Então você compra o curso e eu te dou a Bíblia de presente. A Bíblia é uma bênção para quem quer estudar, versículo por versículo comentado. Por que eu disse que tem abençoado muita gente? Porque está acabando, né? E nessa parceria eu ligo para ele fala assim, pastor Nantes, estou te mandando aí as últimas unidades. Então, se você quiser, ainda tem alguma coisa aí, né? Ele não me falou até quando ele vai conseguir me fornecer, mas eu tenho ficado feliz, porque eu tenho visto muitos irmãos, além de comprar o curso que vai te ajudar, como interpretar a Bíblia, como fazer uma boa leitura, você vai ter uma Bíblia de estudo que vai te auxiliar. É uma ferramenta muito boa. Além de ser uma Bíblia, é uma Bíblia de estudo, tá bom? Então, se você quiser, nós vamos pôr ali, os irmãos dá para comprar, passar no crédito, no débito, enfim. Mas eu não vim aqui por conta disso. Eu vim aqui pregar a palavra de Deus. Se você se sentiu ofendido porque eu falei do material, não se sinta, tá bom? Lembra que Deus te deu um chamado, uma vocação e saia daqui abençoado. Mas se quiser continuar crescendo na graça e no conhecimento, você tem a possibilidade de adquirir esse material e vai ser uma bênção para a tua vida. Amém, meus irmãos? Você aprendeu alguma coisa hoje? Então aplaude Jesus que ele merece. Deus abençoe. Obrigado, pastor.